Terço do Saber Direito é sobre a intervenção de terceiros no novo Código de Processo Civil. O professor convidado, Leandro Gobo, explica quais as mudanças advindas da lei, a forma das novas intervenções de terceiro nominadas, a exclusão de duas outras, além da modificação das que foram mantidas. Tudo isso e muito mais você vê agora no Saber Direito. Queridos amigos, queridas amigas, muitíssimo bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é professor Leandro Gobo, eu sou professor de Direito Civil, Direito Processual Civil na Universidade de Brasília. Eu sou graduado em Direito pela Universidade de Brasília, especialista e mestre em Direito. Hoje, no programa de hoje, nós vamos falar sobre intervenção de terceiros. E nós vamos falar de intervenção de terceiros no novo Código de Processo Civil, que já entrou em vigor. Eu queria começar dizendo que nós tivemos um programa Saber Direito já sobre esse assunto, intervenção de direitos, e quem deu essa aula foi o excelente professor Renato Montanz. Aliás, eu sugiro a todos vocês que assistam esse programa do Renato Montanz, que fala sobre intervenção de terceiros, e o motivo pelo qual eu estou aqui me arriscando a falar de novo sobre a matéria é para atualizar vocês, para contar para vocês quais foram as mudanças que o novo Código de Processo Civil trouxe em relação à disciplina intervenção de terceiros. Eu queria dizer desde logo que intervenção de terceiros é um tema extremamente técnico. Existe uma tendência dos alunos de não gostarem muito dessa disciplina. Confesso que eu, particularmente, na época da graduação, tive alguns problemas com isso. Então, nós vamos devagar, vamos passo a passo falar sobre esse tema. A intervenção de terceiros, e eu gostaria de focar aqui nesse programa nas mudanças que aconteceram. Então eu vou só contar para vocês, antes de mais nada, quais foram essas mudanças. As principais mudanças foram, em primeiro lugar, oposição e nomeação à autoria deixaram de ser hipóteses de intervenção de terceiro típicas. Vou explicar o que significa isso. Nós vamos falar sobre isso depois, muita calma. Segundo ponto, nós temos duas novas intervenções de terceiro, duas novas formas de intervenção de terceiros típicas. São elas amicus curiae, que é um termo em latim que significa amigo da corte, numa tradução direta, e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nós vamos falar sobre essas duas novas formas típicas de intervenção de terceiros também. Então, essas foram as principais mudanças que aconteceram, elas vão ser discutidas aqui, mas também as outras mudanças sobre intervenção de terceiros serão faladas no programa e nos próximos programas também. Pois bem, para começar a falar sobre intervenção de terceiros, a primeira coisa que todos perguntam na aula é: quem é o terceiro? Essa é a primeira pergunta que se faz. E por que, afinal de contas, esse terceiro está intervindo no processo? Por que esse terceiro não fica lá, quietinho no canto dele, ao invés de vir tumultuar nosso processo? Eu explico para vocês, ok? Para a gente entender o conceito de terceiro, a gente precisa entender o conceito de partes de um processo. Eu não vou me alongar muito no tema, mas basta dizer que a doutrina hoje é praticamente unânime em concordar com o que Chiovenda, um autor italiano, disse, no sentido de que partes são quem pede e contra quem se pede. Partes são quem pede e contra quem se pede. Em outras palavras, partes são autor e réu de um processo. Então, o autor e o réu de um processo são as partes desse processo. Pois bem, se autor e réu são as partes, quem é o terceiro? Simples. Terceiro é quem não é autor e nem réu. Quem não for autor e nem réu de um processo é o terceiro. Claro que existem outras pessoas que participam de um processo. O juiz participa do processo, o perito, os assistentes participam de um processo, mas para efeitos de pedir, de ter uma pretensão discutida e ter uma pretensão material decidida no processo, quem interessa são as partes, autor e réu. Toda vez que uma sentença tiver o potencial de afetar uma pessoa que não é nem autor,
nem réu, então esse terceiro, que não é autor e réu, poderá intervir no processo. Eu vou pedir a licença para ler aqui rapidamente um artigo do novo Código de Processo Civil, que não é mais novo porque já está em vigor, mas o artigo 506 diz o seguinte: a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Novamente, artigo 506 do Código de Processo Civil em vigor. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Se a sentença tem esse limite subjetivo de autor e réu, as partes, esse é o limite subjetivo da sentença, e ela não prejudica terceiros, é o que está escrito no artigo 506 do Código de Processo Civil, por que então eu estou aqui afirmando que, às vezes, a sentença pode afetar um terceiro, e às vezes esse terceiro vai intervir no processo para discutir o caso e no final das contas, influenciar a sentença? Porque as relações materiais de direito na vida moderna são extremamente complexas. Os contratos são complexos, os contratos bancários são extremamente complexos. É muito comum que contratos se tornem cadeias e redes de contratos e redes de relação que, por vezes, se você afeta uma pessoa, você está afetando também outras pessoas. Por isso que, às vezes, pode acontecer em um processo, a sentença que vai afetar, deveria afetar somente autor e réu, vai afetar também quem? Um terceiro. Esse terceiro, por estar sendo potencialmente afetado pela sentença, ele tem o direito de se defender. Não é razoável isso? Pensem bem. Uma sentença que está sendo dada num processo onde estão autor e réu. Autor e réu têm o direito de contraditória e ampla defesa. Eles podem se defender, podem se manifestar. Agora, se essa sentença vai também afetar um terceiro, esse terceiro tem que ter o direito de se defender, ele tem que ter o direito de contraditório e ampla defesa. Por isso, ele vai poder intervir no processo. Essa intervenção de terceiros, eu queria explicar um ponto bem interessante dela, que costuma cair em concurso. E é uma dica para vocês, é uma dica para quem estiver estudando ou para quem gosta de direito e quiser entender quando que vai haver intervenção de terceiros e quando não vai haver intervenção de terceiros no processo. Eu já disse que é um assunto extremamente técnico, mas é um assunto que tem algumas dicas que, se você entender do ponto de vista genérico, fica mais fácil de compreender como ele funciona. Então, a dica que eu vou dar é a seguinte: sempre que um terceiro intervir em um processo de alguma maneira, e houver uma criação de um novo processo, sempre que houver uma criação de um novo processo, não existe intervenção de terceiros. Vou repetir. Sempre que houver um novo processo, nós não estamos falando de intervenção de terceiros. Nós estaremos falando de um novo processo. Pensem bem comigo, senhores e senhoras. Toda vez que um processo inicia, ele inicia com o autor, que dá entrada no processo, e o réu, que são aquelas pessoas contra as quais o autor demanda. Correto? Então, autor e réu são definidos logo na petição inicial do processo. Eles são definidos logo na petição inicial do processo. Se um terceiro, por qualquer motivo, discute o mesmo assunto, mas pela via de um novo processo, então não há intervenção de terceiros, porque aquele processo continua idêntico. O que acontece é que existe agora um novo processo. Existe agora um novo processo. Me dá um exemplo, professor Leandro? Claro. Um exemplo que você pode achar que é intervenção de terceiros, mas na verdade não é a própria oposição, que era a intervenção de terceiros, deixou de ser. Nós vamos falar sobre isso especificamente na aula 3. Outro exemplo, embargos de terceiro. Tem vários exemplos de situações em que um terceiro está sendo afetado.
Só que na hora de intervir, ele não entra no mesmo processo. Ele cria um novo processo. E essa criação de novo processo faz com que tenha-se nesse novo processo autor e réu, assim como no processo original, autor e réu. Em outras palavras, não vai haver intervenção de terceiros. Há intervenção de terceiros, sim, quando o terceiro entra em um processo já existente e, dentro desse processo, começa a atuar de alguma maneira, seja como parte, seja como outra figura. Nós vamos estudar aqui quais são as possibilidades, mas quando esse terceiro entra no processo que já existe, então, nessa hipótese, haverá, sim, intervenção de terceiros. E eu queria fazer uma pausa para explicar uma coisa, e isso é uma pergunta que os alunos fazem para mim nas aulas. Professor, tudo bem, quando cria um novo processo, então não é intervenção de terceiros, mas se for o mesmo processo, vai ser intervenção de terceiros. Professor Leandro, o que é processo? Olha, essa é uma discussão técnica e complexa, e eu queria fazer uma proposta aqui, ousada, para explicar para você conseguir pensar mais fácil no que é processo. Sabe como eu gosto de pensar, como eu gosto de explicar para os meus alunos? Toda vez que você tiver... Vocês já viram um processo? Eu vou contar para vocês como é, tá? Um processo, ele tem uma capinha e as folhas lá dentro. São os chamados autos do processo. É o processo materializado, é a versão física do que se diz processo. Todo processo tem uma capinha, uma parte final e as folhinhas lá dentro. Isso é um processo. Se houver uma nova capinha com novos autos e começando tudo de novo, normalmente vai ser um novo processo. Mesmo se você fizer o que se chama de apensar. Apensar é quando você junta um processo ao outro. Então, eu vou sugerir aqui que processo é uma... Toda vez que você tiver essa capinha com essas coisinhas lá dentro, isso é um processo. Quando que há intervenção de terceiros? Há intervenção de terceiros quando o terceiro entra naquele processo que já existe e o processo continua. Por outro lado, se um terceiro decide discutir alguma coisa num processo que já existe, mas por conta da sua discussão, ele cria um novo processo, então, que pode até estar pensado ao processo original, não é intervenção de terceiros. Essa é a dica que eu dou para vocês, para saberem se é ou não é intervenção de terceiros. Criou um novo processo? Não é intervenção de terceiros. A intervenção de terceiros só acontece quando um terceiro entra em um processo já existente. E eu vou agora fazer uma classificação aqui para vocês das intervenções de terceiro. Classificação normalmente é uma coisa meio chata, mas eu só vou fazer uma, prometo, e é uma classificação importante para se entender os processos, se entender a intervenção de terceiros. É uma classificação que costuma cair em provas de concurso, então é importante a gente entender essa classificação. A intervenção de terceiros, ela pode ser provocada ou voluntária, espontânea. Provocada ou voluntária, espontânea.